Lá em Marcos, capítulo 13, nós temos a descrição ali, capítulo 12, né? Um pouco antes, nós temos ali algumas descrições a respeito dos ensinos de Jesus. Se você olhar o que Jesus faz entre a sua entrada triunfal lá no domingo da Semana Santa e a Santa Ceia que vai ser feita na quinta-feira e sua morte na sexta, você perceberá que Jesus, ele promove ali vários ensinamentos. Lá em Lucas 19, o evangelista diz que diariamente Jesus ensinava no templo. Diariamente ele apresentava ali lições. Eu te convidei a refletir sobre isso ontem, né? Disse que se você estivesse ali no seu leito de morte, a ponto de morrer, provavelmente você se importaria em dizer e deixar os últimos conselhos, as últimas lições, as últimas informações mais relevantes para os seus entes queridos. E Jesus está fazendo isso. Nós temos vários desses ensinos ali no capítulo 12, muitas parábolas contadas, curas sendo feitas, ensinos importantíssimos sendo apresentados. Contudo, um pouco antes, nós temos ali a introdução deste momento. Se você voltar uma página ou duas da sua Bíblia, ali no capítulo 11 de Marcos, você verá, logo após a entrada triunfal, que se dá a partir do verso 1, uma descrição do movimento de Cristo ali, dizendo, ali no verso 11, e você pode acompanhar comigo na sua Bíblia, que depois de entrar em Jerusalém, após a entrada triunfal, tendo observado tudo ali que acontecia no templo, já estando ciente de como funcionava aquela estrutura que logo depois ele vai combater, como nós vamos ver, Jesus então sai dali, sendo já tarde, e vai até Betânia com os 12. Jesus, durante essa última semana, ele fica nessa cidade, o lar ali de amigos muito próximos dele. Ele faz esse percurso diariamente, vai até Jerusalém, volta para Betânia, e todos os dias se levanta e volta até Jerusalém, indo até o templo por vezes. E é em um desses percursos que nós temos um momento bem interessante, um momento excêntrico, se é que podemos usar esse termo aqui, porque esse momento que se dá a partir do verso 12 e que vai ali continuar no verso 15, é algo ímpar no ministério de Jesus. Se você acompanhar comigo, ali no verso 12 do livro de Marcos, capítulo 11, nós temos o seguinte relato. No dia seguinte, portanto, na segunda-feira daquela semana, quando saíram de Betânia, Jesus ele teve fome. E então ele olha de longe, no verso 13, e vê uma figueira repleta de folhas. Então ele foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, contudo, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, no verso 14, Jesus, como eu disse, ele reage de uma forma inesperada, algo ímpar no ministério dele. Então, ele diz o seguinte: nunca jamais alguém coma fruto algum de ti. E seus discípulos ouviram isso. Jesus, então, está voltando para Jerusalém, e diante daquele cenário em que ele já está impressionado com a realidade de Jerusalém que ele vira no dia anterior, diante de um cenário que já está incomodando ele por dentro, e veremos logo adiante que incomodou fortemente, Jesus, tendo fome, se aproxima de uma árvore muito bonita, cheia de folhas, o que dá a impressão em Jesus de que essa árvore estaria repleta de frutos também. Ao se aproximar, contudo, nós lemos isso, dizendo que ali não havia fruto algum, essa árvore estava vazia, e Jesus fica tão frustrado com aquilo, que ele amaldiçoa aquela árvore. E nós veremos logo adiante, que essa árvore ela vem a secar completamente. Há uma informação relevante que eu já vou adiantar para vocês, mas depois nós vamos nos atentar mais nela, para algumas aplicações para a nossa vida. É importante que você perceba que aqui, Jesus não fica frustrado com o fato dessa árvore não ter frutos. Esse não é o problema. A frustração de Jesus não é porque essa árvore não tem frutos. A frustração de Jesus é porque essa árvore aparenta ter frutos, quando na realidade ela está vazia. Jesus olha e pensa que ela estaria cheia, mas ao se aproximar, não há nada ali. Isso frustra Jesus, a ponto dele amaldiçoar aquela árvore. E aconteceu o que veremos logo adiante. Retomaremos esse ponto logo mais, mas antes disso,
nós podemos ver alguns ensinos de Cristo que ele mesmo dá diante desse cenário. Porque pulando o que acontece aqui a partir do verso 15, e já retornaremos, essa história ali da figueira, ela não se completa ali. Alguns evangelistas vão falar que isso acontece logo em seguida, né, ainda na segunda-feira, mas Marcos vai dizer que no dia seguinte, depois de voltar para Betânia, e voltar agora, retornar pela terceira vez ali para Jerusalém, eles estão passando, olha o verso 20, no capítulo 11 de Marcos, ali de manhã novamente, e eles veem que a figueira está seca, completamente seca, desde a raiz. E por alguma razão que nós não conseguimos entender muito bem, Pedro ele fica atordoado com a situação. Ele não entende como aquilo pode acontecer e como ele fica tão interessado naquilo, ele se lembra e fala: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Eu digo que é estranho porque esse mesmo Pedro foi o que viu Jesus andar sobre as águas e que ele mesmo andou. É o mesmo Pedro que viu lá 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão enorme. É o Pedro que viu tantas coisas incríveis acontecerem, seja em questões sociais, em curas, ou em questões naturais, inclusive. E agora Pedro, ele fica ali, ele estranhamente fica ali interessado naquilo. Então Jesus aproveita aquele momento da figueira para fazer uma aplicação e deixar um conselho para os discípulos, e que também pode ser mantido para nós hoje. Jesus ele diz a partir do verso 22, tende fé em Deus. E esse é um começo bem interessante. Nós estamos falando de Pedro, que viveu 3 anos e meio com Jesus. Pedro que já tinha vivido tudo aquilo. E Jesus já começa dizendo, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quando em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Um dos últimos conselhos, uma das últimas orientações que Jesus deixa para os seus discípulos é, tende fé em Deus. Se nós pegarmos ali o conceito de fé que Paulo vai trabalhar em Hebreus, a certeza de algo que ainda não se vê, que você ainda não consegue apalpar, se você trabalhar com esse conceito e pensar que você tem a necessidade de ter a certeza de que algo será feito desde que você peça a Deus, você entende que Jesus ele está aqui te orientando a ter um relacionamento em que dúvidas elas não vão pairar no contato que você tem com a divindade. É evidente que Jesus usa uma hipérbole aqui, um exagero, né, para dizer, olha, até se você pegar esse monte e mandar ele se atirar no mar, ele vai fazer. É evidente que é uma hipérbole, mas ainda assim, o ensino de Cristo é um ensino muito forte. A ideia de que Deus ele está à disposição dos seres humanos para entregar poder para eles. E que isso tudo apenas acontece por meio do exercício de fé. Uma certeza completamente esvaziada de dúvidas. E eu sei que isso não é novidade para você. Eu sei que você sabe que você precisa ter fé. Eu sei que você sabe que você, como cristão, precisa desenvolver isso. Mas o tempo que nós vivemos é algo tão diferente. O ceticismo, ele faz tanta parte de nós, que essa mensagem, esse conselho, ele precisa martelar na nossa mente. Quando nós pensamos nas ações divinas que temos aqui relatadas em todos os evangelhos, pelo menos, normalmente nós pensamos como algo que não teria qualquer recorrência nos nossos dias atuais. Isso nos faz pensar, ou deveria nos fazer pensar, o quanto nós, como discípulos de Jesus, tendo diante de nós essa promessa de Deus, de que nós teríamos à disposição todo o poder da divindade, caso com fé, sem dúvidas, nós pedíssemos ao nosso Pai Celestial que fizesse. Tendo essa orientação, essa promessa de Cristo, por que somos tão céticos? Por que vivemos como se isso nunca fosse se concretizar na nossa vida? E se você não acha ali que isso era apenas ali para aquele momento, né?
Você deveria ler com mais atenção o que Jesus ele fala, por exemplo, lá em Mateus 28, a respeito de sua presença constante com os discípulos, até o fim de tudo, né? Essa promessa, ela nos é dada até hoje. O problema é que nos falta exatamente o que Jesus disse que nós devemos exercitar, que é a fé. Nos falta uma confiança tão profunda em Deus que não nos permite duvidar. E eu falo para vocês como um pastor que olha e que, por vezes, se entristece com o próprio ceticismo. De olhar, por vezes, e não ter a certeza da ação divina. E isso nos impedir, inclusive, às vezes, de pedir para Deus para agir. O conselho que Jesus dá, um dos últimos, né, próximo ao seu leito de morte, é: tenha fé em Deus. Deus, ele é poderoso, ele é grandioso, e ele te promete esse poder. Basta você buscar acessá-lo, sem dúvida alguma, através desse exercício de fé. Mas é interessante que Jesus ele deixa uma outra lição atrelada a essa. Isso se mostra principalmente no verso 25. E se você ler comigo, ele vai dizer o seguinte: e quando você estiver orando, e ele está falando num contexto em que você está orando para pedir alguma coisa, uma atuação de Deus através de um exercício de fé. Então, enquanto você estiver orando, quando você estiver orando, se você tem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. E aqui entra um ponto bem interessante. Jesus, ele condiciona o acesso ao poder de Deus, ao exercício de fé, ao relacionamento entre pares. Isso é bem interessante se você parar para pensar. Jesus, ele diz que você precisa se relacionar com Deus, e nessa relação, aquilo que você pedir para Ele, Ele vai cumprir. Só que para você conseguir chegar a esse relacionamento, antes você precisa ter um relacionamento bom com os seus semelhantes, com os seus irmãos. E isso rompe com uma ideia que é tão difundida no nosso tempo atual, inclusive dentro do cristianismo. Você já ouviu aquela expressão que é um tanto corriqueira? Eu sou crente, mas não sou bobo. Já ouviu? Porque assim, eu sou de Jesus, eu sou crente, eu sigo a Deus. Só que não pisa no meu pé para você ver o que acontece. Não há nada mais cristão do que a gente falar uma coisa dessa. Não há nada mais não cristão, melhor dizendo, do que a gente falar uma coisa dessas. O que Jesus ele vai falar é que para nós nos relacionarmos com Deus, nós precisamos primeiro estar nos relacionando bem com nossos semelhantes. E quando nós olhamos para o próprio exemplo que Jesus ele deu, nós estamos falando aqui de um ensino que ele dá no contexto da Semana da Paixão. Quando dentro de alguns dias, ele vai estar sofrendo tudo aquilo que você já sabe que ele vai sofrer. Ele vai estar passando por tudo aquilo que ele não teria que passar, mas que ele decide passar. E é diante desse cenário que ele orienta isso. Quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoe primeiro, e depois vá se relacionar com Deus. É muito fácil no nosso contexto atual, nós temos esse tipo de visão, de que eu preciso me relacionar com meu Deus, e que por isso eu preciso ser uma boa pessoa, mas eu não preciso ser bobo também. Então, se alguém insistentemente vier me importunar, eu posso sim reagir de igual forma. Eu posso ali porque eu estou certo. Só que quando nós olhamos as orientações de Cristo, isso cai por terra. E ainda mais quando nós olhamos o próprio exemplo de Jesus, isso cai por terra ainda mais profundamente. Porque pense um pouco comigo. Nós estamos falando de um ser perfeito. Um ser extremamente poderoso. Um ser que poderia estalar os dedos assim, em um dado momento, e todos aqueles que estavam xingando ele, chicoteando, batendo, desapareceriam imediatamente. Um ser que estará passando por tudo aquilo que nós sabemos, a caminho ali do Calvário. Não porque ele merecia, mas em prol daquelas mesmas pessoas que estão tratando eles extremamente mal. E esse mesmo ser é aquele que vai olhar para Deus e vai falar: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem.
é aquele que vai orientar para você dar a outra face, é aquele que vai falar que para você se relacionar com Deus, você precisa primeiro perdoar o seu irmão e viver bem com ele. Eu não estou falando que essa é uma orientação, um ensino fácil, que é uma coisa simples de se viver. Estou falando apenas que essa é talvez uma das maiores chaves do cristianismo. A ideia de que mesmo diante do sofrimento, mesmo diante da injustiça, mesmo diante de toda a desigualdade, mesmo diante do sofrimento que a gente recebe, que a gente passa em razão do outro, nós somos convidados pelo nosso Deus a perdoar e a responder de forma amorosa. E esse é o primeiro convite que eu vou te fazer hoje, é você pensar o quanto você tem vivido assim. O quanto você tem imitado Jesus, ou buscado imitar. Eu volto a dizer, não estou falando que é fácil. Eu estou falando que é algo que você conseguirá imediatamente e sempre. Mas estou te perguntando o quanto você tem exercitado isso internamente. Porque isso é algo que vai ali em oposição completa à realidade da nossa sociedade hoje. Você pensar em tratar bem alguém, a dar uma segunda chance, a ser bondoso com alguém que apenas te faz mal, é algo que vai completamente em oposição àquilo que nos é ensinado hoje. Mas o que Jesus ele vai orientar é exatamente isso. Entenda, eu não estou te aconselhando a você viver uma relação ou uma realidade opressiva. Não é isso. Jesus ele não viveu também aos 33 anos aqui sendo chicoteado, cuspido, apanhando, não é isso. Então, se você vive numa realidade como essa, se afaste dela. Tá bem? Eu estou falando de você conseguir, diante de alguém que te trata mal, você olhar e responder como Jesus. Mesmo sendo difícil. Cristo ele dá essa orientação. Ele vai falar para nós, olha, você como cristão, você precisa ouvir um desses últimos conselhos, né, alguns desses últimos conselhos como sendo, em primeiro lugar, tende fé em Deus, e em segundo lugar, ao ter essa fé e buscar se relacionar com Ele, porque Ele vai se relacionar com você, caso você busque, você precisa primeiro se relacionar bem com o seu semelhante. Buscar ali reproduzir a graça que você vai receber, ao menos em alguma medida, com aquele que está ao seu lado. Mesmo que você não consiga por vezes, mesmo que seja difícil, mas buscar fazer isso e lutar em prol desse contexto. Jesus ele ensina isso para os seus discípulos. Mas é interessante que ele ensina isso após duas ações que fogem desse parâmetro do Cristo que nós conhecemos, que é manso, bondoso e humilde. Jesus ele ensina isso mesmo depois de ter vivido dois episódios, o primeiro deles, o próprio episódio da figueira, em que ele amaldiçoou uma árvore pelo simples fato dela não oferecer fruto, e depois de um outro episódio que nós leremos logo mais. Jesus ele ensina isso, ele não tem dificuldades em falar das duas lições, porque as duas elas são condizentes com aquilo que ele desempenha em seu ministério. Porque Jesus de fato viveu isso, de oferecer perdão para aquele que o trata mal, de ter um relacionamento de fé completa com o Pai, ainda quando humano, mas ele também viveu uma outra parte do seu ministério, uma parte que envolve muito mais a sua característica divina. É a respeito disso que nós vamos ler nesses últimos momentos. Eu te convido então a voltar a alguns versos e nós leremos o que se dá a partir do verso 15, aqui de Marcos, capítulo 11. Logo após Jesus ter esse contato ali, esse episódio com a figueira, ele então segue com os discípulos para Jerusalém. E entrando no templo, ele volta a ver aquilo que ele já tinha visto já um dia antes. Nós vimos isso no verso 11, que Jesus já teve conhecimento de tudo o que ocorria ali no templo. E ao ver aquilo, ele passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Se não bastasse Jesus chegar ali no templo e fazer aquele alvoroço todo, Jesus ele fica parado, impedindo as pessoas de continuar trabalhando.
Às vezes a gente pensa que foi um momento pontual, mas Marcos, ele comenta no verso 16 que ele não permitia que sequer alguém cruzasse ali as dependências do templo com algo em suas mãos. Ele fez ali aquele evento acontecer fortemente. E como eu disse, isso foge um pouco da imagem de um Deus, homem, né, como Cristo, tão manso, tranquilo, pacificador como sempre é. Jesus, ele age agora de uma forma um tanto agressiva, e após completar ali esse processo agressivo de derrubar tudo, Jesus, ele também começa a ensinar no verso 17, dizendo o seguinte: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Diante de todo esse cenário, no verso 18 é dito que os principais sacerdotes e escribas, que ouviam essas coisas, procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, já que toda a multidão maravilhava-se de sua doutrina. E aí nós temos ali o encerramento desse segundo dia de Cristo, nessa Semana da Paixão. Obviamente, Jesus ele não está fazendo tudo isso ali dentro do próprio santuário. Nós já estudamos esse tema, né, algumas semanas antes. O povo de Israel tampouco tinha coragem de ir lá dentro da tenda mesmo, do Santo e do Santíssimo, de colocar ali mesas e coisas para vender. No tempo que Jesus está no templo ali, nós temos esse cenário da reforma que Herodes tinha feito no santuário. Você se lembra disso? Nós estudamos há alguns dias. Herodes tinha construído vários anexos para o tabernáculo. Havia ali várias salas, pórticos, em que as pessoas tinham costume de ir até lá para poder estudar, para poder se relacionar ali. E nós temos exatamente ali, naquele contexto, Jesus indo até eles, para criar todo esse caos que nós vemos aqui. Esse é um ponto relevante para nós pensarmos. Será que Jesus era contra o fato de ter ali pessoas que estavam levando animais para vender? Por que Jesus cria tudo isso, já que ele não era necessariamente contra o comércio, a própria existência do comércio, como nós vemos em outros momentos? O que leva Jesus a romper esse paradigma que ele é, de ser alguém calmo, manso? O que frustrou Jesus tanto a ponto dele agir dessa forma? E talvez os pontos que nos levam a pensar girem em torno do próprio conceito de adoração que o santuário ele tinha ali, internalizado em si. O fato de que o processo salvífico, ele deveria acontecer não de uma forma extremamente vazia de significado, em que a pessoa, já que ela tinha que oferecer um animal, ela ia até o templo, pegava ali um animal qualquer, pagava ele, levava até o santuário e oferecia. Já que tinha que ofertar ali, talvez em dinheiro, já nessa época, ele ia lá e já trocava ali as suas moedas para poder fazer aquele acerto de contas com Deus. Isso tudo fazia com que a própria existência do santuário perdesse a sua função, estivesse esvaziada de sentido. E esse ponto frustra Jesus, porque assim como a ocorrência da figueira, que logo antes, né, Jesus havia vivido ali, ele se depara com uma realidade em que, no templo de Jerusalém, embora você olhasse para aquilo e achasse que você encontraria ali religiosidade, você encontraria ali uma casa de oração, como ele vai mencionar, você encontraria ali pessoas que estavam buscando adorar a Deus e se aproximar dele, você não encontrava nada disso. Você simplesmente encontrava ali comércio, uma prática de religiosidade vazia, e uma vida em que as pessoas iam até Deus, mas sem razão alguma, de fato internalizada ali. Se repete a mesma situação ali da figueira. O fato de Jesus olhar para aquilo e aquilo ter uma aparência bela, mostrar que aquilo iria ser algo grandioso, mas quando você chegava perto, via que não havia frutos. Aquilo estava vazio, esvaziado de significado, de essência de fato. Quando nós olhamos essas duas ocorrências, a gente enxerga uma característica da divindade, que é bem importante que você entenda. Talvez a maior lição, o maior ponto para você entender essa noite.
problema da figueira não era ela não ter frutos. O problema do templo não era não ter adoradores de fato. Até porque Deus ele trabalha com o conceito de liberdade. Se você não quiser adorar a Deus, você é livre para fazer isso, para não adorar. Se você não quiser ser algo, você é livre para não ser. Você não precisa estar aqui na igreja, você não precisa orar, você não precisa fazer nada disso. É direito seu não fazer. As consequências virão também em decorrência disso, das escolhas que você fez, mas é direito seu escolher não fazer. O problema desses dois momentos aqui, desses dois elementos, não era não ter esses pontos, esses aspectos relevantes aqui. O problema é que eles aparentavam ter e na realidade não tinham. O problema é que quando você olhava para a árvore, você achava que ela estava cheia de frutos e não tinha nada. Quando você olhava para o templo, você achava que estava acontecendo ali grandiosas coisas e não tinha nada. E a gente entende que para a divindade é frustrante. Alguém que vive em um regime hipócrita, em que, em aparência, você acha que tem algo ali, mas que na realidade é vazio por dentro. É vazio por dentro. Isso faz com que Jesus, ele saia de si, se é que a gente pode usar essa expressão, e haja dessa forma. Porque é frustrante para a divindade alguém que vive aparentando ser algo que na realidade não é. Esse é um ponto relevante para você pensar hoje. E Jesus ali, na sua última semana, ele faz questão de, por meio dos seus atos, deixar clara essa importância. De você olhar e pensar, será que aquilo que eu estou vivendo, aquilo que eu estou me mostrando ser, corresponde com aquilo que de fato eu sou? Ou eu apenas tenho uma aparência de algo frutífero, algo que funciona, mas internamente eu estou completamente vazio? Porque eu volto a dizer, você tem o completo direito de não ser nada disso. Você não precisa ser cristão. Você não precisa vir à igreja. Você não precisa fazer nada disso, é um direito seu não fazer. Deus, ele te dá esse direito. Ele quer que você faça, entenda bem. E, infelizmente, você terá consequências negativas, ruins, se você não fizer. Mas é um direito seu. Agora, quando você busca se relacionar com Deus, busca entrar no relacionamento com Ele, e começa a aparentar ser uma coisa que Ele pede que você seja, há uma exigência da divindade de que você de fato seja aquilo. Porque Deus ele não aceita uma vida de hipocrisia. Ele não aceita uma vida que por fora é algo, mas internamente está completamente vazio. E é muito fácil nós acabarmos vivendo isso. Nós temos uma prática de irmos à igreja continuamente. Toda quarta-feira a gente está na classe bíblica, todo sábado a gente vai lá para a classe bíblica de novo, ou a gente vem aqui para o culto, domingo a gente está no culto, aí eu devolvo meus dízimos e ofertas regularmente, eu ajudo até os pobres, eu tenho uma aparência de uma pessoa bondosa, de um cristão de verdade, mas lá no íntimo, que naturalmente ele se externa em alguns momentos, mas o íntimo que Deus conhece completamente, o cristianismo ele está muito distante do que é. O convite que eu tenho para te fazer hoje, com base nesses eventos, ensinos e exemplos tão duros de Cristo, e são duros, é que, caso você decida ser cristão, e eu oro para que você seja, mesmo tendo o direito de não ser se você não quiser, diante do desejo de ser cristão, que você seja cristão de verdade. Que você seja aquilo que internamente você é. E não que viva de aparências. Porque isso é chamado na Bíblia de hipocrisia. E é algo que gera essa reação da divindade. Como nesses dois casos. E é algo que depende só da gente. A imagem da figueira, ela fica tão clara ali, tão forte na mente de Jesus,
que ele, inclusive, se vale dela, ainda naquela semana, para deixar uma última parábola. Eu quero encerrar apenas mencionando isso. Se você passar algumas páginas da sua Bíblia, lá no capítulo 13 de Marcos, a partir do verso 28, Jesus ele retoma essa imagem que ficou marcada ali para ele. E ele diz o seguinte, no verso 28 do capítulo 13 de Marcos: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, e as coisas que Jesus está falando, são ali todos os sinais que ele descrever ali no início do capítulo 13. Quando vocês ouvirem falar dessas coisas, sabei que está próximo às portas. E ele conclui dizendo o seguinte, verso 33 em diante: Estai, portanto, de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, se ausentando do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um uma obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, diga a todos, vigiai. E esse é o convite que eu faço para você hoje. Jesus, ele está às portas. Nós já estudamos isso na classe bíblica. O quanto essas profecias elas estão se cumprindo, quanto falta pouco para Jesus voltar. E quando ele voltar, a aparência ela vai significar muito pouco. Muito pouco. Essa coerência com que de fato nós somos, de apresentarmos frutos reais de cristianismo, é o que realmente vai valer nesse momento. Logo mais eu vou estar orando, e eu te peço apenas que você reflita um pouquinho, converse um pouquinho com Deus, seja aqui, seja na sua casa. Se durante um tempo você esteve vivendo em dissociação, né, daquilo que você é aparentemente, daquilo que de fato você é internamente, converse com Deus e peça a Ele para te ajudar a ajustar as coisas. Para que Jesus ele não olhe para você quando Ele voltar a qualquer momento e não reaja de uma forma tão negativa como aquela que nós vimos hoje. Converse um pouco com Ele e faça um pacto para que você tenha essa restauração contínua e viva um cristianismo de verdade, integralmente, nas aparências também, mas também naquilo que você é internamente.